Carambeí, Paraná. Um lugar onde o tempo parece se mover ao ritmo lento e compassado da vida rural. Aqui, a história se entrelaça com o cheiro de feno e o sabor do leite fresco. As marcas do passado estão gravadas nas fachadas de tijolos aparentes, nos estábulos antigos e, principalmente, nas memórias de seus moradores. Mais que um produto, o leite é um elemento cultural que entrelaça diferentes povos e tempos nesta cidade. No século XVIII, o território de Carambeí era uma vasta sesmaria, dedicada principalmente à criação de gado. As terras foram ocupadas e transformadas por tropeiros e fazendeiros em extensos pastos, pronunciando a importância da pecuária na região. Em 1820, o cronista viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, em sua expedição pelo Paraná, descreveu a produção de laticínios na região. Produzem queijo e manteiga tão boa como a que se importa da Europa e que se vende tão caro no Rio de Janeiro, escreveu o naturalista. Uma tradição queijeira já se enraizava nos Campos Gerais, muito antes da chegada dos imigrantes holandeses. No século XX, imigrantes holandeses se estabeleceram em Carambeí, atraídos pelas terras férteis e pela promessa de uma vida próspera. Traziam consigo, além da esperança, o conhecimento da produção leiteira, um legado de gerações. Em 1923, o queijo Carambeí era anunciado numa revista de circulação nacional como um artigo de luxo em delicatessen de São Paulo, evidenciando a qualidade e a excelência, mas também o início de uma tradição em Carambeí. A cooperativa Batavo, fundada em 1925, uniu os colonos em torno do leite, impulsionando a produção e o desenvolvimento da comunidade. O leite se tornou símbolo de união e prosperidade, um elo entre a Holanda e o Brasil. Em 1930, o queijo de Carambeí produzido por imigrantes já era mencionado em relatos de viajantes que passavam pela estação de trem. Com o surgimento da Cooperativa Central de Laticínios do Paraná em 1954, a prática leiteira se expande ainda mais no decorrer das décadas seguintes. A maior parte dos habitantes da cidade estiveram conectados à cultura do leite, direta ou indiretamente. Hoje, Carambeí é sinônimo de leite e tradição. A cidade se orgulha de sua história, que se confunde com a história do leite. O leite está presente em cada canto da cidade, na culinária, nos costumes e no dia a dia das pessoas. É um patrimônio que se renova a cada dia. Um legado que se perpetua entre gerações e diferentes origens. Eles trabalhavam com leite e gostavam, né? Aí passou para o meu pai. Meu pai nem tanto assim, era mais para agricultura, né? Aí eu sempre gostei bastante e era o que eu queria para mim, né? Fiz colégio agrícola, concluí o colégio, falei, e agora? Na época a veterinária era só para fora, não tinha aqui perto, né? Então eu falei, eu vou assumir a atividade do leite, né? E desde 98 eu estou aqui na propriedade, o qual meu pai daí saiu fora por motivos de doenças, né? E eu fiquei aqui na propriedade. Hoje eu tenho 2 filhos, uma menina que também vai ser minha sucessora, que já deu para perceber assim, que ela gosta bastante. E estamos aqui porque é uma atividade que gera muito emprego, dá muita oportunidade para muitas pessoas. Sou de origem polonesa, nascido em Castro, né? Numa região de Castro, no município de Castro, chamado Itaponhacanga. Tinha 8 anos, já para 9 anos de idade, acompanhava no serviço de leiteria, né? Aí era um peãozinho, né? O pai era o peão velho, mais velho, a mãe ajudava, rente, né? Ali nós tínhamos tudo, que tinha aqueles animais. Mas foi uma época que a gente viveu feliz, sabe? Isso aí foi na Fazenda São Daniel, né? A gente viveu muito feliz, a gente se conheceu já por adolescente e já fomos na fase, né? Nós saímos de lá todos adolescentes, né? E daí ali, 5 horas da manhã, o pai batia na porta, tá na hora. Aí já todo mundo já descalço, né? Mas ia esquentar o pé, sabe aonde? Aonde tinha xixi de vaca, cocô de vaca, assim, pisava para esquentar. Na época de inverno era muito difícil, sabe?
Mas não matou ninguém, né? A gente viveu, né, muito, foi feliz lá, tá? A minha história com o leite começa quando eu era muito pequeno, a gente conviveu com isso desde muito cedo, né? Quando a gente era criança, a gente ajudava o meu pai na chácara, alimentava os bezerros, e a gente já tinha ouvido muita história, né, da nossa família sobre a produção de leite e queijo. É uma coisa assim que está enraizada mesmo dentro da família. Então, uma das histórias mais legais que a gente ouvia era o meu tataravô, né, o João Loss, ou Jan Loss. Ele era um dos pioneiros aqui na cidade, e como eles vieram com as vacas de leite, ele precisava dar um destino para esse leite no começo. Não existia cooperativa ainda, né? Então eles produziam, era uma agricultura mais de subsistência mesmo no começo, né? Mas ele precisava sustentar a família, as famílias eram grandes, e ele começou a produzir queijo com o que ele tinha de experiência, com o que ele já sabia, né, da produção. E com essa produção ele carregava num saco, né, colocava num saco desses de estopa, colocava os queijos nas costas, e ele ia a pé, andando até Ponta Grossa, na estrada de chão, naquela época, no meio do mato ainda, para vender os queijos e trazer um dinheirinho para sustentar a família, para comprar outros insumos, né, para o dia a dia da casa. E essa história é uma história muito bonita, que a gente percebe a dificuldade que teve no começo, né, e como o leite foi importante para esse começo, essa estabilização da colônia, né, dos holandeses aqui, para eles conseguirem se sustentar e ter uma vida digna, né, dentro da colônia. E eu acho que o leite foi muito importante para a colônia conseguir crescer, né, nesse sentido. E eu fui estudar engenharia de alimentos. Na engenharia de alimentos tinha uma disciplina que chamava tecnologia de leites e derivados. E eu me encantei por essa disciplina. Já desde o começo da faculdade eu fui falar com o professor, comecei a fazer iniciação científica, projetos de pesquisa, projetos de extensão, tudo na área de leite, porque era algo que eu tinha crescido vendo, né? Apesar de eu não gostar do trabalho da chácara em si, eu gostava muito de trabalhar com o leite, e era uma matéria-prima que eu estava no meu redor ali, estava no meu meio, né? E com isso eu comecei a pesquisar mais sobre isso e fui me especializando nessa área. E aí no último ano de faculdade chegou a oportunidade de eu fazer um estágio nos Estados Unidos dentro de uma queijaria. Eu já tinha feito alguns cursos de queijo, né? E apareceu essa oportunidade, eu não deixei escapar. Eu fui, fiquei um ano trabalhando lá, dei uma experiência bem legal fabricando queijos e voltei. Quando eu retornei, eu fui fazer mestrado e doutorado para me especializar ainda mais nessa área, né? Então eu trabalhei ali por 6 anos consecutivos, assim, né, direto com pesquisa na área de queijos, principalmente, né? Trabalhei com diversos tipos de queijo, trabalhei dando aulas de queijo sobre queijo, ensinando as pessoas a fazer queijo, com sensorial de queijos, enfim, toda a área ali, né, com os queijos. O laboratório completou daí a parte assim de cuidado, de aprendizado da gente, né? Aí, serviço de laboratório, fiquei mais ou menos uns 8 ou 10 anos no laboratório. Para mim, a produção de leite na minha vida é tudo. Eu digo tudo porque está tudo relacionado na questão de saúde, questão da gente estar aqui na propriedade, trabalhando com os animais, sabendo que a gente está tirando um leite de qualidade para as outras pessoas também, né? Entregando um produto de excelente qualidade. Então, para mim, o leite é tudo. É uma vida para mim. E aí eu comecei a pesquisar e decidi fazer queijo Gouda, que é o queijo tradicional holandês, né? É o mais famoso da Holanda. Tem outros, né? Mas o Gouda é o mais tradicional. E fiz testes de adicionar lavanda no queijo, e aí que começou essa história de fazer a queijaria aqui no lavandário, né? Usando toda a experiência, a bagagem que eu já tinha, toda essa vivência que eu já tinha com o leite, e dando um novo significado para o leite, para a família, porque até então o leite era produzido só para vender para a cooperativa. Agora a gente traz o leite como algo até cultural, né? De trazer a fabricação de queijo. Aqui atrás vocês estão vendo, né, a vitrine, mostrar para as pessoas como que o queijo é feito, como é uma planta de queijo, trazer um pouco de cultura por meio da gastronomia, né, por meio do queijo como alimento. Teve toda a questão da sucessão familiar também, né, porque meu pai tinha uma chácara, uma propriedade, e 3 filhos precisavam viver dela. E se fossem todos viver só do leite, não ia dar para sustentar todas as 3 outras famílias que precisavam viver disso. Então essa questão de criar um ponto turístico, criar uma queijaria, diversificar o negócio para que
se torne uma fonte extra de renda, que os filhos possam viver disso, se sustentar disso, é algo bem importante e que tem um significado bem importante para nossa família, né? Meu pai, junto com os filhos, criou tudo isso. Depois a gente meio que se separou, né? Cada um foi para um canto e agora todos voltaram para a propriedade onde todos cresceram, viveram e aprenderam a trabalhar e viver disso. Então, tem um significado muito legal, né? Os filhos todos voltando para trabalhar junto com o pai, que é uma preocupação que eu acho que muitos sofrem hoje em dia, né? Que tem essas propriedades. Os meus filhos todos foram para fora. Quem que vai tocar o que ficar aqui, né? Tudo que foi criado junto com a família, esses anos todos, que futuro que vai ter isso, né? E a gente trazendo essa diversificação, né, dos negócios, a gente consegue manter a propriedade e dar continuidade aí a tudo que foi criado. Ou era o macarrão feito em casa ou era o pirogue, né? E bastante, né? A gente não botava botava só um pouquinho de batatinha junto com o requeijão, né? E bastante cebolinha e deixava aquele pastelão cheio assim de requeijão, porque tinha à vontade, né? Ali botava uma bacia zona na mesa ali, toda a filharada sentava em volta da mesa ali e se deliciavam, né? Era muito bom aquilo lá. Leite é uma matéria-prima fundamental, eu acho, assim, na vida das pessoas, né? Toda vez que a gente fala de leite é um alimento base, né? E o leite, ele é uma matéria-prima que dá para fazer muita coisa. Eu comecei fazendo o queijo Gouda tradicional e o Gouda com lavanda e comecei a diversificar, porque só ter 2 produtos não dá, né? Então comecei a colocar outros ingredientes no meio do queijo, tem de ervas finas, tem pimenta, tem com bacon, eu fui adicionando, né? Inventando, sendo criativo, né? E inventando novos produtos. Aí eu fiz o queijo Quark também, que é um queijo cremoso de fermentação ácida, que tem a coagulação ácida e ele fica cremoso e é temperado também, faz bastante sucesso. A gente faz doce de leite, a gente faz licor, a gente faz sorvete. Então, o leite ele acaba tendo uma gama, um leque muito grande, né, de produtos que a gente pode inventar com ele, né? E ela ainda fazia um requeijão mole, que nós dizia, um requeijão assim que ele afilava aquela massa assim, que hoje eu já tentei fazer, não consigo fazer, né? E você vai aquecendo ele assim até que ele vai dissolvendo assim com temperatura, sabe? Aí você vai adicionando um pouquinho de gordura, né? Você retorna um pouquinho de gordura, mas você tem que ir colocando leite para ir lavando. Você não lava com água, você vai jogando leite, esquentando, né? E daí o leite parece que dessora aquele leite que você coloca e ele vai já juntando naquela massa assim e já forma aquele soro, joga fora, joga mais um pouquinho de leite lá dentro, até ele ficar uma massa bem filante assim, sabe? Que você pega numa pá assim, pegava numa pá assim, sabe? E daí era uma delícia, sabe? Que ficava aquele fiozão assim, daí os filhos já iam lá e já atoravam assim, era muito gostoso, sabe? Leite, nata e manteiga, né? As bases ali da confeitaria holandesa, digamos assim, né? A manteiga, a nata e o leite. E quase todas as tortas, se não vai um, vai outro, né? Então, a gente tem as tortas também. Também me especializei nessa área, né? Porque a gente tem que fazer de tudo nessa vida, né? Estamos no Brasil, no fim das contas, né? Não dá para viver de uma coisa só. Então, me especializei nessa área de confeitaria também. E a gente usa o leite da propriedade para fazer as tortas também, né? Então, e vai da criatividade também, inventar coisa legal, diferente, sofisticada, que é o que as pessoas estão buscando. Eu acho que o que move aqui Carambeí é a pecuária de leite. É um tudo também, porque são vários produtores, né? A cadeia aqui do leite é muito forte também. Então, para a nossa região aqui, uma das principais atividades é a pecuária de leite, né?